Bom, olá a todos, a todas. É uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai trabalhar o que ensinar, o que significa isso, mas eu vou detalhar mais adiante. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marina Pfefferbaum, eu sou doutora em Direito pela PUC e sou coordenadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação e da área de Metodologia de Ensino da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, para que a gente possa conversar sobre essa paixão que é a questão do ensino. Quais são, então, os nossos objetivos para a aula de hoje? A gente vai trabalhar o que significa ensinar, identificar os elementos necessários para a aplicação de metodologias ativas, reconhecer os métodos didáticos ativos, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre cada um dos métodos em direito e escolher ferramentas para construir processos de avaliação, tá? Então, algo fundamental quando a gente fala de ensino participativo é a gente trazer a questão da avaliação junto com a gente. E para isso, no desenvolvimento dessa fala, eu vou trabalhar a questão dos princípios, definição de objetivos de aprendizagem, construção de programas de curso, planejamento e execução de aulas participativas e, finalmente, o processo de avaliação. Então, começando aqui, a gente sabe que o ensino jurídico atual é extremamente desafiador e ele não dá conta das transformações que a gente precisa ter. A gente sempre fala que as instituições não estão sendo capazes de qualificar. Tem até uma fala muito engraçada de um professor lá da nossa escola que ele diz: não é porque é tradicional que é ruim, é porque não funciona. Hipoglós é tradicional e é algo que tem funcionado bastante por muitos anos, mas o ensino jurídico não. O ensino tem, de fato, desafios que a gente precisa olhar. E por que esses desafios acontecem? Primeiro porque a gente está num objeto extremamente curricularizado. A forma como a gente ensina direito em direito civil 1, 2, 3, 4, 5, processo civil 1, 2, 3, 4, 5, não tem sido capaz de fazer com que alunos e alunas olhem o direito como um todo, como se a gente fosse chegar diante de um problema na nossa mesa de direito civil 2. Então, é muito importante a gente olhar como que a gente pode se apropriar de uma outra forma do direito. E aí, a estrutura física da sala de aula também, a gente sabe que a gente senta enfileirados, um olhando a nuca do outro, e a sala de aula é a única coisa que não se transformou aí durante séculos. Inclusive, a gente vê o impacto dos aplicativos de mobilidade urbana, o impacto da tecnologia e tudo que está acontecendo, que muda as nossas relações, mas a sala de aula continua a mesma. E, por fim, os métodos de ensino que privilegiam a passividade do aluno. A gente vê que muitas vezes o aluno está acostumado a receber informação, a ficar passivo recebendo conteúdo e não ser ativo e ser realmente o detentor da sua construção e reconstrução do que significa a aprendizagem. Então, é muito importante que a gente pegue esses problemas e desafios que a gente tem hoje no direito e olhe para como que a gente pode ressignificar tudo isso. Então, eu queria começar com uma frase que para mim é muito marcante, do querido Paulo Freire, que ele diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições, um ser crítico, inquiridor, inquieto, em face da tarefa que tenho a ele ensinar e não a de transferir conhecimento. Ou seja, eu acho essa frase extremamente poderosa porque coloca o aluno, a aluna, no centro do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, quem é esse meu aluno,
o que ele me traz, o que ele me diz, quais são os seus conhecimentos prévios, e não simplesmente o professor como um mero depositário, né, o aluno como tábula rasa que está recebendo esse conteúdo. Então, olhando para essa frase e pensando, então, nas diferenças que a gente tem entre o ensino tradicional e o ensino participativo, eu montei aqui para vocês um quadro que ilustra muito bem essa diferença. Então, no ensino tradicional, o processo de aprendizagem ele é centrado no professor. O professor é o expositor, né, daquele detentor daquele conhecimento. Enquanto no ensino participativo, ele é centrado no aluno. No tradicional, a ênfase do conteúdo ele é em memorização e compreensão, ou seja, eu preciso devolver ao meu mestre, né, tudo aquilo, reproduzir aquilo que me foi passado. Enquanto que no ensino participativo, a gente olha para o desenvolvimento de diferentes objetivos, incluindo competências, habilidades e atitudes, que a gente vai falar bastante ao longo desse encontro. Além disso, também, o docente, ele acaba sendo, ele deposita no aluno, né, o seu conhecimento, como se ele fosse tábula rasa, e está tudo concentrado nele, na sua performance. Enquanto que no ensino participativo, o docente ele auxilia esses estudantes na produção do seu próprio conhecimento. Isso é muito engraçado quando a gente começa a dar aula, a gente sempre pensa, o que eu vou fazer em sala de aula hoje? E, na verdade, a gente precisa mudar esse paradigma para pensar o que o meu aluno, o que a minha aluna vai fazer em sala de aula hoje? Porque é para ele que a gente está produzindo uma aula e um conhecimento. E aí, os alunos no ensino tradicional, eles são tratados como iguais, né? Então, eu tenho aquela falsa sensação, quando eu estou dando aula e estou transmitindo todo o conteúdo, que eu passei, né, todo o conteúdo que estava no meu plano. Mas será que, de fato, aquele aluno ou aluna absorveram tudo aquilo? Será que as pessoas aprendem da mesma forma? Todo mundo aprende ouvindo? Ou tem pessoas que aprendem fazendo, aprendem confrontando outras? Então, existem muitas formas que o ensino tradicional acaba ignorando. E no ensino participativo, a diversidade trazida em sala de aula é fundamental. Eu preciso entender de onde vem a Maria, de onde vem o João, o que eles pensam sobre um determinado assunto, porque eles já têm muita experiência de vida, eles já podem contribuir com muitas coisas para o ensino. Então, essa valorização da diversidade em sala de aula é fundamental para o ensino participativo. Outro ponto central de diferença é com relação aos currículos. Num currículo de ensino tradicional, o espaço é rígido, a gente tem disciplinas muito fechadas e sequenciais. Então, Direito Civil 1, 2, 3, 4, 5, Processo Civil 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto que no ensino participativo, existe muito mais autonomia para a escolha dos alunos e das alunas na construção do seu currículo e também existem mais oportunidades de projetos, atividades de extensão, tudo que garanta a autonomia desses alunos e alunas. E, obviamente, no ensino tradicional, é preponderante uma metodologia de aula expositiva. De novo, a gente não tem absolutamente nada contra a aula expositiva. A aula expositiva, ela tem o seu lugar, tem o seu papel. O que não dá é para a gente ter aulas não pensadas. A gente dá aula sempre da mesma forma porque a gente aprendeu assim. Então, é importante que a gente reflita quais são os nossos objetivos de cada aula e que a gente possa trazer, então, com uma perspectiva do ensino participativo, uma diversidade de métodos, já que a gente sabe que as pessoas aprendem de forma diferente. E, por fim, a questão da avaliação no ensino tradicional, ela acaba sendo um reflexo para dizer se o aluno absorveu ou não aquilo que o professor trouxe. Enquanto que a avaliação ao longo do processo do ensino participativo, ela é uma avaliação que a gente chama de avaliação processual, ou seja, eu estou devolvendo também para o meu aluno, para ele saber aquilo que ele pode melhorar,
como que eu posso oferecer para ele, então, feedbacks para que ele se reconstrua e pense sobre esse processo de ensino que a gente teve ao longo do curso. E aí eu acho muito interessante porque o ensino participativo, ele traz, de fato, para a sala de aula várias diferenças, vários desafios para que a gente possa lidar. O ensino participativo, ele trabalha com o diferente, ele vai trabalhar com opiniões que são contrapostas, com vivências de mundo que são diferentes, e é justamente isso que a gente está precisando numa sociedade altamente polarizada como a gente tem hoje. Então, é muito interessante quando a gente começa um curso que a gente optou por dar ensino participativo, olhando para combinados, para que a gente possa tratar toda essa diversidade na sala de aula e criar esse ambiente que a gente chama de zona de aprendizagem, em que o aluno não se sente totalmente confortável, mas ele está sendo desafiado a falar, a colocar suas ideias e a se expressar diante dos colegas. E para isso ele precisa se sentir confortável, né, naquele espaço, se sentir acolhido naquele espaço de aprendizagem. E aí a gente geralmente faz combinados com os alunos para o andamento dos debates, o andamento daquele ambiente. E quando os combinados partem deles, é muito mais interessante e eles acabam seguindo isso de uma maneira muito mais efetiva. Eu trouxe aqui alguns exemplos de combinados que foram desenvolvidos por um núcleo lá da USP, que é muito interessante, que é coordenado por uma colega muito querida, Clio Radowisler, e aí eles trazem exemplos, né, que conseguem abarcar, então, possíveis combinados. Um deles é o fura-fila, que é justamente quando um aluno fala pouco, né, e ele levanta a mão, é importante que a gente possa até passar ele na frente dos demais para dar a oportunidade dele falar. Ou o para frente e para trás. Tem pessoas que são altamente participativas e muitas vezes também elas precisam dar um passo para trás para deixar que as outras também participem da aula. Ou telefone sem fio. Esse foi um combinado muito trazido principalmente por mulheres que se sentiam invisibilizadas durante o debate. É muito importante que num debate a gente referencie aquilo que a pessoa falou e quem foi a pessoa que falou. Então, justamente para não acontecer o telefone sem fio. Falar sobre a sua própria experiência e evitar generalizações. Então, é importante que a gente fale, eu penso sobre isso, e não, o mundo acha correto isso. Não, mostrar que é a sua perspectiva, é a sua experiência, para, inclusive, dar espaço para os outros terem as suas conclusões e as suas próprias experiências. Pergunte antes de assumir, ou seja, você realmente disse tal coisa? Eu entendi de modo correto o problema que você trouxe? Então, é legal que a gente sempre pontue isso. E, por fim, o combinado Carnaval ou Las Vegas, que é o que acontece em sala de aula, fica em sala de aula. No ensino participativo, a gente traz muitas referências, muitas vivências pessoais nossas, e é importante que a gente deixe o que está na sala de aula dentro da sala de aula. E aí a gente tem uma diversidade, né, de possibilidades dessa adoção do ensino participativo e de técnicas de ensino participativo, mas algo que me marca muito na construção de programas de ensino participativo é essa frase da Alice no País das Maravilhas, quando ela estava perdida e encontrou o gato. E aí ela perguntou: o senhor poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar agora? Isso depende muito do lugar onde você quer chegar, disse o gato. Não importa onde. Então, não importa o caminho que você tomar. Essa frase é muito poderosa porque ela marca justamente os objetivos de aprendizagem. Não só para o ensino, mas para o contexto da vida, a gente precisa ter objetivos muito claros de onde a gente quer chegar para que a gente possa fazer escolhas. E a mesma coisa na sala de aula. Eu preciso ter muita clareza onde eu quero chegar com os meus alunos e alunas, para que aí eu possa escolher
os métodos de ensino e os caminhos pelos quais eles vão trabalhar. E aí a gente tem os objetivos de ensino que justamente concretizam esse processo de aprendizagem. E é muito importante que os objetivos de ensino, eles devem ser feitos e elaborados a partir da perspectiva do aluno. O que o aluno deve fazer? O sujeito é o aluno e não o professor apresentará o conteúdo, não. O aluno desenvolverá a habilidade de, etc. Então, é muito importante que a gente olhe a infinidade de objetivos a partir da perspectiva do nosso aluno. E aí tem um autor super interessante, o Fink, que trabalha a aprendizagem significativa, e traz aqui uma diversidade de objetivos possíveis. E ele diz que a gente fica muito preso nos 2 primeiros objetivos, que tem a ver com conhecimento básico, ou seja, compreender e lembrar informações, ou seja, a questão da memorização, e um segundo que é, no máximo, trabalhar algumas habilidades, pensamento crítico. Mas a gente tem vários outros objetivos, como, por exemplo, da própria dimensão humana, que a gente fala tanto, das soft skills. Como que a gente pode aprender mais sobre nós mesmos, aprender mais sobre relacionamento com os outros, sobre construção de trabalho em equipe? Tudo isso é fundamental hoje. E isso deveria estar no currículo explícito, tanto das universidades quanto das escolas de governo. E, por fim, o aprender a aprender, que é justamente o máximo da autonomia que a gente pode dar a uma pessoa, que ela consiga, por si só, enfrentar os desafios e resolver as questões tão complexas que a gente vive hoje. E aqui, então, tem uma roda, né, da aprendizagem, a gente vai falar bastante sobre métodos de ensino, mas eu gosto muito dessa roda da tecnologia, né? Essa roda da tecnologia, ela mostra muitos recursos super interessantes que a gente pode usar na nossa sala de aula, principalmente agora que a gente está usando bastante o ensino online. E essas ferramentas, elas são variáveis e surgem novas a cada dia. Mas o que eu gosto dessa roda e que mais chama a atenção é que ela tem os objetivos de aprendizagem no centro, no coração dela. Então, a gente pode ficar muito fascinado por ferramentas que trazem uma dinamização para a aula ou por métodos de ensino diferentes. Mas se a gente não tem clareza dos nossos objetivos, nada disso consegue acompanhar, né? Então, é muito importante que a gente olhe essa roda a partir desses objetivos. E aí, o objetivo acaba sendo a bússola de condução do nosso percurso, do nosso curso. E, por fim, a gente tem que pensar nas escolhas fundamentais que a gente tem a partir desse objetivo. Então, qual que é a minha justificativa do curso? Por que ele é importante para a formação daquele aluno, daquela aluna? Como que vai ser a preparação prévia? Vai ter que ter leitura antes da aula? Não. Eu vou trazer pequenos trechos para qualificar o debate ao longo da aula. Qual vai ser o meu conteúdo? Quais os seus métodos de ensino que eu vou usar para atingir aqueles objetivos? Qual vai ser a estrutura do curso? Vai ser encontro semanal? Vai ter duração de quanto tempo? E, por fim, e não menos importante, como que eu vou avaliar o meu aluno e a minha aluna nesse processo de ensino-aprendizagem? Eu vou dar devolutivas para eles? Não. Eu vou ter nota de participação? Não vou ter nota de participação? Que tipos de avaliações, de instrumentos avaliativos eu vou usar? Tudo isso é importante para a gente refletir sobre o nosso curso.